É muito grande estar aqui com vocês hoje à noite. I've looked forward to coming to this conference for a long time. Eu sempre antecipava vir a esta conferência. And Carl must be a very powerful guy to let a Dutchman get through. E o Karel deve ser um homem forte para deixar penetrar um holandês. I'm enjoying your winter. Estou a gostar muito do vosso inverno. And where I come from in Michigan, this winter is equivalent to our summer. De onde eu venho, no estado de Michigan, este inverno é como o nosso verão. In our winter, we get about 100 inches of snow. No nosso inverno, nós temos por volta de 2 metros de neve no chão. Let's turn to 1 Peter 1, chapter 1, verses 13 through 16. Vamos abrir a nossa Bíblia ao primeira epístola de Pedro, primeiro capítulo e versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. 1 Pedro 1, 13. Então vamos começar a leitura de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Until 16. 13 to 16. Até 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Well, those of you who are farmers or have been farmers, Vocês que são farmeiros, plow your field, cultivam os seus campos sow your seed, para lançar a semente, you fertilize perhaps and cultivate, cultivam e colocam astrume, but you know that God has to produce the crop. mas você sabe que é Deus que produz o fruto. And the production of that crop is dependent on forces outside of yourself. E a produção daquele fruto depende de outras forças fora do teu trabalho. You can't cause the seed to germinate. Você não causa aquele semente a germinar. You can't send the rain Você não pode mandar a chuva or provide the sun to ou shine. fornecer o sol a brilhar, And yet you still do the work. mas você trabalha. Because you know that if you sit inside your house and look out at your Porque field você sabe que se você fica em casa a reparar no campo and say, well, God has to do it and I can do e nothing, dizer que Deus tem que fazer isso, não posso fazer nada, you won't have a crop. você não vai ter uma colheita. And so it is with sanctification. É a mesma coisa com a santificação. When it comes to justification, Quando falamos de justificação, how we are made right with God a maneira como somos feitos justos perante Deus, through the blood of Jesus, pelo sangue de Jesus, that is completely and exclusively God's work. isso é algo é uma obra completamente exclusiva a Deus. And we receive that by faith. E recebemos aquilo pela fé. But when it comes to sanctification, Mas falando da santificação, it is also God's work, também é uma obra de Deus, but God works it in us. mas Deus opera em nós. So we have to go to work on it as well, Assim nós temos que trabalhar naquilo também, by the grace of the Holy Spirit. pela graça do Espírito Santo. And that's why God said through Peter, Por be isso- ye holy as I am holy. Por isso Deus diz através de Pedro, sejam santos porque eu sou santo. And I want to look at that verse 16 with you. E eu this queria evening. reparar no versículo 16 com vocês esta tarde. Be ye holy, for I am holy. Sede santos porque eu sou santo. So what I want to do in these 5 talks I have scheduled with you, Então, o que eu queria fazer nas 5 mensagens que eu tenho com vocês, I want to lay the groundwork tonight by talking about growing in holiness. eu queria estabelecer o fundamento hoje à noite falando da santidade. But as I will show you,
Holiness is a very broad field. Mas quero vos mostrar que a santidade é algo ampla. So tomorrow we'll talk about growing in spiritual maturity. Amanhã falaremos do crescimento na maturidade espiritual. And then on Wednesday, growing in worship and growing in surrender. E na quarta-feira, crescendo na adoração e no dedicação. And then finally on Thursday, growing in perseverance. E na quinta-feira, crescendo na perseverança. And I will show you that all of these subjects are part of holiness. E vou mostrar que todos esses assuntos fazem parte da santidade. So tonight we want to focus just on holiness itself. Então, hoje nós queremos focar na santidade em si. And I have 4 things I want to say to you. Tenho 4 coisas que eu queria vos dizer. First, we want to look at the call to cultivate A holiness. primeira coisa, vamos ver a chamada à santidade. Second, we want to look at what we must cultivate. Em segundo lugar, o que devemos cultivar? And third, how we must do it. Em terceiro lugar, como fazemos aquilo? And then fourth, we'll conclude by looking at some encouragements for cultivating E em quarto holiness. lugar, concluiremos reparando em alguns encorajamentos a perseverar na santidade. Now, 1 Peter chapter 1 is one of the most precious chapters in all the Bible. 1 Pedro capítulo 1 é um dos capítulos mais preciosos em toda a Bíblia. Peter begins by telling us that God's salvation is absolutely wonderful. Pedro começa a dizer que a salvação de Deus é absolutamente maravilhosa. He says we are kept by the power of God through faith unto Diz salvation. que somos mantidos pela fé, guardados pela salvação, Through the death and resurrection of Jesus Christ. pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. And Peter goes on to say that the angels have desired to look into the wonder of this salvation. Até Pedro diz que até os anjos querem investigar isso, a grandeza da nossa salvação. And the prophets have prophesied about it. Até os profetas profetizaram da graça que vos foi dada. But now it has come. Mas agora veio. And then in verse 13, he turns to us and says, Depois, em versículo 13, ele diz-nos: if you are saved and you have an eternal hope within you, se você é salvo e tem uma eterna esperança em si, you have to walk and live in accord with that hope. tem que caminhar com esta esperança. You must gird up the loins of your mind Tem que cingir os lombos do vosso entendimento and be sober e ser sóbrios. and walk as obedient children, he says in verse E 14. em versículo 14 diz que temos que caminhar como filhos obedientes. And then he tells us in verses 15 and E 16 depois nos diz em versículos 15 e 16 that the way to do that is to be holy as God is holy. que a maneira de fazer isso é de ser santo como Deus é santo. And he says we must be holy in all our conversation, in all our entire lifestyle. Diz que temos que ser santos em toda a nossa vida. Well, that's a very comprehensive call. Esta é uma chamada compreensiva. And to understand it, we've got to look at this question, what really is holiness? Para entender bem a nossa chamada, temos que investigar o que é a santidade. Holiness means 2 things. A santidade significa 2 coisas. Negatively, it means to be separated from sin. Negativamente, significa ser separado do pecado. And positively, it means to be consecrated to God. Positivamente, significa que tem que ser que é consagrado a Deus. And the best way to get a handle on what holiness E is a melhor maneira de entender o que é a santidade is to begin by looking at God as the Holy One. é começar a reparar em Deus como o Santo. After all, the Bible calls God holy more than any other attribute. Afinal de contas, Deus é chamado Santo mais de qualquer outro atributo dele na Bíblia. And in heaven, the angels are before the throne of God, covering their faces with their wings and crying out, Holy, 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 Lord God of hosts. E lá no céu, até os anjos cobrem os seus rostos e clamam: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos.
Isaiah speaks of God's holiness Isaías fala da santidade de Deus dozens of times, dezenas de vezes. and 26 times calls him the Holy One. E 26 vezes ele chama Deus o Santo. Holiness is God's permanent crown. A santidade é a coroa permanente de Deus. It's His glory. É a sua glória. It's His beauty. É a sua beleza. It shines on everything He does. Ela brilha em tudo que ele faz. Have you ever stood on the shore of an ocean Você já ficou na beira de um oceano uma vez? and you look at the waves coming in as the sun is going E down, você reparou nas ondas vindo sempre quando o sol está a se pôr? and the sun just casts a white light on every single wave? E o sol lança uma iluminação sobre todas as ondas. That's what the holiness of God does. É assim a santidade de Deus. Everything about God is shining with holiness. Tudo sobre Deus brilha com a sua santidade. But what does that mean? Mas o que significa isso? Holiness in God means really three things. Santidade em Deus, de fato, significa três coisas. It means, first of all, that God Himself is separate from all sin and evil. Em primeiro lugar, significa que Deus é separado de toda a iniquidade. To say God is holy is to say God is absolutely perfect. Para dizer que Deus é santo é dizer que Deus é absolutamente perfeito. He is without defilement. Ele não tem nenhum erro. But secondly, to say God is holy is to say that God can only be approached through blood. Também a dizer que Deus, em segundo lugar, dizer que Deus é santo significa que ele pode ser aproximado somente pelo sangue. You see, God is so holy that He must punish sin. Deus é tão santo que ele tem que punir o pecado. He must punish sin with death. Tem que punir o pecado com a morte. Ezekiel 18 says, Ezequiel capítulo 18 diz: the soul that sins shall a die. alma que peca morrerá. And the New Testament says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. E o Novo Testamento diz que sem o derramamento de sangue não há remissão. So how can God ever forgive our sins when we are all sinners? Então, como é que Deus pode nos perdoar dos nossos pecados quando todos somos pecadores? Only through a substitute. Somente pelo substituto. Only through Jesus Christ. Somente por Jesus Cristo. You see, Jesus Christ does two things for sinners that we need to have done for us. Jesus Cristo fez duas coisas por pecadores que precisamos If we're ever going to be saved. se formos a ser salvos. He must perfectly obey the law for us, Primeiro, ele tem que obedecer perfeitamente à lei por nós. and He must pay for all our sins E ele tem que pagar por todos os nossos pecados, with His own blood. pelo seu próprio sangue. And then God, looking upon us in Jesus, E depois, Deus reparando em nós por Jesus, as we receive Jesus by faith, e nós recebendo Jesus pela fé, can pardon our sins for Jesus' sake, ele pode nos perdoar dos nossos pecados por causa de Cristo. so that all the hell that we deserve comes upon Jesus, Assim, todo o inferno que nós merecemos passa para Cristo. and the obedience and the heaven that He deserves comes upon us. E a obediência e o céu merecido a Ele passa para nós. But the holiness of God speaks about something else as well. Mas a santidade de Deus fala de uma outra coisa. Not just separation from sin Não é somente a separação do pecado and sacrificial blood, e o sangue sacrificial, but also sacred intimacy. mas também intimícia sagrada. Let me explain. Deixa eu explicar. The Muslim God, Allah, O Deus dos muçulmanos, Allah, is a solitary individual. é um indivíduo único. Islam does not believe in three persons in one Godhead. Islão não acredita em três pessoas num único ser divino.
Allah never became man. Allah nunca se tornou homem. Allah does not know what family is Allah não sabe o que é a família, or what sacred intimacy is. ou o que é a intimacia sagrada. But in Christianity, the triune God has a sacred intimacy between the three persons. Mas no cristianismo, em Deus, existe uma intimacia sagrada entre as três pessoas. Closer than the intimacy of a husband and a wife. Muito mais perto do que a intimacia entre o homem e a mulher. All three persons of the Trinity are like a family, Todas as três pessoas da Trindade são como uma família, an intimate family, numa família íntima. in which they are all co-equal, Em todos são co-iguais. and they all love each E other. todos amam-se um ao outro. And you see, it's God's desire from His family heart to pour out His family love on earth. E é o desejo de Deus de derramar o seu amor familiar na terra. So that through Jesus Christ, Assim, por Jesus Cristo, poor hell-worthy sinners like us pecadores pobres que merecemos o inferno como nós, can enter into this sacred intimacy with God. possamos entrar naquela intimacia sagrada com Deus. Let me illustrate that. Deixa eu ilustrar isso. There was once a boy on the streets of Washington, D.C. Uma vez era rapaz na rua de Washington, D.C. And he found a friend who was very needy. Ele achou amigo muito carente. And so he took his friend to see his father. Então ele levou aquele amigo para ver o seu pai, para conhecer o seu pai. His father was very rich. O pai da criança era muito rico. But they passed by the guards outside the Eles home. passaram pelas guardas fora da casa. The guards didn't stop them. Os guardas não mandaram parar as duas crianças. And this boy took his friend all the way into his father's office. E o filho do rico pegou no seu amigo pobre e levou-o para o escritório dentro da casa do seu pai. And he said, "Father, I love this friend. Will you please help him?" E o filho diz: Pai, eu amo o meu amigo. Por favor, ajude-o. His father was president of the United States of America. O pai do filho foi o presidente dos Estados Unidos da América, His name was Abraham Lincoln. chamado Abraham Lincoln. And Lincoln said to the E boy, Lincoln diz ao filho, à you criança, can come and live in the White House. você pode vir viver na Casa Branca. And you can have all the benefits of belonging to this family. Esta é a casa presidencial. E você pode gozar de todos os benefícios da família, Like you're my own son. como se fosse o meu próprio filho. And you see, that's what Jesus Christ does for us. Sabe, isso é aquilo que Jesus Cristo fez por nós. When we are born again, Quando somos nascidos de novo, He takes us by the hand Ele pega a nossa mão, and He leads us all the way to the throne of His Father. Ele nos dirige até o seu Pai. And He says, Heavenly Father, Ele diz: Pai Celestial, here is a needy sinner, está aqui pecador carente. and I love him, Eu amo-o. and you have given me to him. E você deu ele a mim. And the Father says, for your sake, my son, E, I will receive him as a son into my own family. e o Pai diz: por teu caso, eu vou receber ele na minha família. But you see, to enter into that family, Mas para entrar naquela família, you have to become like the family. você tem que se tornar como aquela família. The Father is holy. O Pai é santo. The Son is holy. O Filho é santo. The Holy Spirit is O holy. Espírito Santo é santo. So if you want to belong to this family, E se você quer tornar-se membro desta família, you don't only need to be justified, você não tem que apenas ser justificado, but you need to be sanctified. mas tem que ser santificado. So sanctification is an entire life call. Então, a santificação é uma vocação que dura toda a sua vida. Holiness must be cultivated in every area of our A lives. santidade tem que ser cultivada em cada área da nossa vida. In our privacy with God, Na nossa privacidade com Deus. in our public worship, No nosso culto público.
in the confidentiality of our homes, na confiança das nossas casas, dos lares, in the competitiveness of our occupation, lá nos nossos serviços, in the pleasures of social friendship, nas prazeres da comunidade e irmandade, and in relation with our unevangelized neighbors. e em relação com os nossos vizinhos não evangelizados. So holiness is an inward thing. Assim, a santidade é algo do interior. When we're saved, we are made holy. Quando somos salvos, somos feitos santos. Holiness is something we have in Christ. Santidade é algo que nós temos em Cristo. But what Christ plants in us, Mas we must live outside of us. Mas aquilo que Cristo semeia em nós, temos que viver todos os dias. So we are called to be in life Então, aquilo que nós fomos chamados a ser na nossa vida, what we really are when we are born again, because we are then made a new creation. aquilo que somos quando fomos nascidos de novo, isso é uma nova criação. Let me illustrate it this way. Deixa eu ilustrar. The day you got married, O dia em que você se casou, you were two people coming to the wedding ceremony. vocês eram duas pessoas vindo ao culto matrimonial. You then went through the ceremony, Assim, passaram pela cerimônia, you signed your name, assinaram os documentos, seu nome, and you left the ceremony as one person, because these two shall be one. partiram da cerimônia como uma pessoa. Como diz, as duas pessoas serão um. And yet, when you left the ceremony, you really weren't completely one in practice. Mas quando você terminou a cerimônia matrimonial, de facto não eram bem um na prática. You were known to be one as husband and wife, Foram conhecidos como uma pessoa, homem e esposa. but now you have to live it out Mas agora você tem que viver esta unidade. all your lifetime, Toda a sua vida. becoming one in purpose, one in goal. Tornando-se um em propósito e nos alvos da sua vida. So it is with the Christian in Christ. É assim com o cristão em Cristo. When we're born again, we are one in Him. Quando nascemos de novo, somos um em Ele. Now, all our lifetime, we have to live out what we truly are. Agora, toda a nossa vida, temos que viver aquilo que de facto somos. The bride of the Lord A Jesus noiva Christ. do Senhor Jesus Cristo. So what is it then that we must cultivate? Então, o que é aquilo que temos que cultivar? That's my second main thought this evening. Este é o meu segundo ponto esta tarde. What we must cultivate. O que nós temos que cultivar? Three things. Três coisas. First of all, we must cultivate imitation of the Father. Em primeiro lugar, temos que cultivar a imitação ao Pai. A imitação ao Pai. That's what our text says. É o que o nosso texto diz. Be ye holy, for I am holy. Sede santos, porque eu sou santo. That means we have to strive to think God's thoughts after Him. Isso quer dizer que temos que lutar para pensar os pensamentos de Deus Through His Word. pela sua palavra. To be one in mind with Him. Sermos um em mente com Ele. To live and act as God would have us to do. Viver e agir como Deus queria que nós fizéssemos. To live to God by living like God. Viver a Deus como é vivendo por Deus. That is a tremendous calling. Ou como Deus. É uma vocação tremenda. Secondly, Em segundo lugar, we must strive for conformity to the image of temos Christ. que lutar para a conformidade a Cristo. Paul tells us in Romans 8, verse 29, Paulo nos diz em Romanos 8:29 that is really the entire purpose of the Christian que life. isso é o propósito da vida cristã inteira. The purpose of the Christian life is not only to get saved, O propósito da vida cristã não é somente uma questão de ser salvo. but the purpose of the Christian life is then to be more and more conformed to Christ so that we may bring God His glory. Mas o propósito da vida cristã é de sermos
conformados à imagem de Cristo para trazer Ele a glória. Now, what does it mean to be conformed to the image of Christ? Agora, o que significa ser conformados à imagem de Cristo? Well, Paul tells us that in Philippians 2. Então, Paulo informa-nos disso em Filipenses capítulo 2. Basically, he says this: Basicamente, ele diz o seguinte: Jesus Christ was God, Jesus Cristo era Deus, but he was willing to become man as well, mas também tinha vontade de ser homem and to suffer, e sofrer, and to empty himself, esvaziar-se and to become obedient, e tornar-se obediente, obedient even unto death, obediente até a ponto de morte, and even the death of the cross. a morte da cruz. So a Christian is willing to follow God. Assim, desta maneira, o cristão tem vontade de seguir a Deus. And if you would be holy, you want to be like Christ. E se você for santo, você tem que ser como Cristo. To be humble, Ser humilde. to lose your rights, To deixar os seus direitos. rather than to fight for your E rights. não lutar pelos teus direitos. To let Christ be all, E deixar Cristo ser tudo. as we heard in the last talk. Como acabamos de ver na última mensagem. And so what we need to do, said John Calvin, Então, nós temos que fazer, diz João Calvino, we need to take everything we know about Christ in the Bible temos que tomar tudo que nós conhecemos sobre Cristo na Bíblia and set it before us as if it were in a mirror. e colocar isso perante nós como se fosse num espelho. And then go out and live our lives and try to mirror the image of Christ. E depois sair e tentar mostrar aquela imagem em nós, a imagem de Cristo, como o espelho de Cristo. Now, by nature, we never live that way, do Agora, we? por natureza, nunca vivemos assim, não é? What do we do when we stand in front of a mirror? O que fazemos quando estamos em frente do espelho? We look at ourselves, Reparamos em nós. and we look at our faults and our Reparamos flaws, nas nossas falhas. and we try to make ourselves look better. Tentamos melhorar-nos um pouco. But you see, a Christian Mas um cristão wants to look like Christ, quer parecer como Cristo. wants to smell like Christ, Quer cheirar Cristo. to act like Christ, Agir como Cristo. to live unto Christ, Viver como Cristo. to have Christ be in him. Para ter Cristo em nós. The best compliment you can give a Christian, O melhor, the best compliment, the best favor you can give a Christian, o maior favor que você pode dizer a um cristão is to say to him, é dizer a I ele, see Christ in you. eu vejo Cristo em si. Martin Luther put it this way: Martinho Lutero disse o seguinte: we in Christ equals justification. nós em Cristo é igual a justificação. Christ in us equals sanctification. Cristo em nós igual a santificação. So if you would be holy, Se você for a ser santo, pray to be conformed to the image of Christ. ore a ser conformado à imagem de Cristo. And then thirdly, Em terceiro lugar, to be holy, we need to submit to the mind of the Holy para Spirit. sermos santos, temos que nos submeter à mente do Espírito Santo. In Romans 8, verse 6, Em Romanos 8, 6, Paul divides the whole human race into two groups. Paulo divide toda a raça humana em dois grupos. Those who are controlled by their own sinful nature, Aqueles que são controlados pela natureza pecaminosa, they are the carnally minded who follow their own desires, são aqueles que têm mente carnal, que seguem os outros, and those who follow the Holy Spirit. e aqueles que seguem o Espírito Santo. And Paul describes those as people who mind the things of the Spirit. Paulo descreve este grupo como aqueles que viram as suas mentes para o Espírito Santo. Now you understand, of course, that the Holy Spirit makes his mind known to us in the Bible. Então você entende que o Espírito Santo torna claro a sua mente a nós na Bíblia. So to be submissive to the mind of the Spirit Então, para ser submissos à mente do Espírito, and to be submissive to what the Bible tells us to e be para sermos submissos àquilo que a Bíblia nos diz, is the same thing. é a mesma coisa.
So, to be holy is a Trinitarian-shaped thing. Então, para sermos santos é algo trinitário. I must imitate the character of the Father, Tenho que imitar o caráter do Pai, be conformed to the image of the Son, sermos conformados à imagem do Filho and be submissive to the mind of the e Spirit. ser submisso à mente do Espírito. Which leads us to our third thought this evening. Que nos dirige ao nosso terceiro ponto esta tarde. How do we cultivate this Como é holiness? que nós cultivamos a santidade? Now we get into the practical part. Agora entramos na parte prática. And I have 7 things I want to say to Tenho you. 7 coisas que eu queria dizer. Number 1, Número 1. we must know and love the Holy Temos Scriptures. que conhecer e amar as Sagradas Escrituras. Jesus said, Holy Father, sanctify my people through thy truth. Cristo diz, Pai, santifica o meu povo pela tua verdade. For thy word is truth. Porque a tua palavra é a verdade. And Peter said we are to desire the sincere milk of the E word, Pedro diz que devemos desejar a sincera leite da palavra, that we may grow by it. para que possamos crescer nele. You see, you're not going to grow in holiness unless you're into the word of God. Se você não vai crescer na santidade, se não estão na palavra de Deus. We need to be reading the Bible every day, Temos que ler a Bíblia todos os dias, searching it, pesquisando ela, comparing scripture with scripture, comparando a Escritura com a Escritura, memorizing it, memorizando ela, loving it, amando-a, and living it. vivendo ela. And particularly that is true of E pastors. particularmente isto é verdade para pastores. Because you see, a pastor's degree of holiness Se a santidade de pastor will seldom be surpassed by his people. raramente será ultrapassado pela santidade do seu povo. So the less holy you are as a Então, pastor, quanto menos santo você é como pastor, the less holy your congregation will be. menos santo será a tua congregação. Let me give you an illustration. Deixe-me ilustrar. I have an elder in my church who was Tenho- very spiritually discouraged. Tenho ancião na minha igreja que foi muito desanimado espiritualmente. And he called me up one time just as I was leaving for the airport. Ele ligou para mim quando eu estava mesmo para sair para o aeroporto. He said, I need to come and see you right away. Ele disse, tenho que vir a ver o pastor agora mesmo. God has deserted me. Deus me desamparou. I'm backslidden. Eu estou a recuar. Things are very bad for me spiritually. Coisas andam muito mais para mim espiritualmente. I said, oh, I'm so sorry. I really can't talk with you now Eu disse- because I have to go. Eu disse, desculpe, mas eu não tenho tempo agora para falar consigo porque tenho que fazer a minha viagem. But let me just ask you one Mas question. deixe-me fazer uma pergunta. How much time are you spending each day alone with God searching the scriptures? Quanto tempo por dia é que você leia as escrituras sozinho com Deus? Oh, he said, I'm so far from God I don't even dare open the Bible. E diz, eu estou muito longe de Deus, nem atrevo a abrir as escrituras. I said, that's your problem. É teu problema. You read the scriptures every day. Você leia as escrituras todos os dias. Spend just 30 minutes a day Passar somente 30 minutos por dia, reading, meditating, and praying, lendo, meditando, orando, and I'll be back in 4 days e eu volto daqui a 4 dias. and I'll meet with you. Eu vou me encontrar contigo. He said, okay, I'll do that. Ele diz, ok, está bom, vou fazer. And when I got back, there was a little slip on my chair. E quando eu voltei, cheguei em casa, vi uma nota na minha cadeira. And it said, no need to meet with your elder Ele diz, a nota diz, já não é preciso se encontrar com o teu ancião, because all is well with his soul. tudo está bom com a alma dele. You see, he just got back into the Word. Se ele somente voltou para a palavra. And many times we have people in our churches, don't we, Muitas vezes nós temos pessoas nas nossas igrejas who are spiritually languishing, que são fracos espiritualmente and they just need to be told, get back into the e Word. têm que ser simplesmente ditos, volta para a palavra. Number 2, Número 2.
We cultivate holiness Cultivamos a santidade when we diligently use the sacraments, usando diligentemente os sacramentos, baptism and the Lord's Supper. batismo e a Santa Ceia. You see, God's sacraments are meant to complement, that is, to strengthen His Word. Sim, os sacramentos são usados por Deus para aumentar a nossa fé à sua palavra. Both sacraments point us away from ourselves to Jesus Os Christ. dois sacramentos fazem-nos virar a Deus, reparar em Deus. All three signs, the water in baptism Todos os três sinais, a água do batismo and the bread and wine in the Lord's Supper, e o pão e o vinho na Santa Ceia, point us to Jesus. faz-nos reparar em Cristo. So, in the sacraments, we don't get a different Christ Então, nos sacramentos, nós não recebemos Cristo diferente than we get in the preached word, do que recebemos na palavra pregada, but sometimes we get Christ better. mas às vezes recebemos Cristo de uma maneira melhor. And one reason why is because in the sacraments, all our senses become involved. E uma razão é o seguinte, porque nos sacramentos todos os nossos sentidos estão abrangidos. Think of the Lord's Supper. Pensa na Santa Ceia. The Lord comes down to us in the Lord's O Supper. Senhor desce para nós na Santa Ceia. We see, Reparamos, The bread and the vemos o pão e o vinho. we taste it, Colocamos na nossa boca, saboremos, we smell it, cheiramos, we touch it, pegamos and we hear the word coming along with it. e ouvimos a palavra que acompanha ela. And God comes with reassuring grace E Deus vem com graça e certeza. as we focus on Christ in the sacrament Quando nós reparamos em Cristo no sacramento, to promise us that as surely as we eat, so surely He will wash away all our sins. Ele nos promete que enquanto nós comemos, Ele vai lavar para fora os nossos pecados. So the Lord's Supper is a remembrance feast. Então, a Santa Ceia é uma festa, é uma ceia de lembrança. We remember Jesus. Lembramos de Jesus. It's a strengthening feast. É uma ceia que nos fortalece, It strengthens our faith. fortalece a nossa fé. It's a witnessing feast. É uma ceia de testemunho. We publicly declare our love for Christ. Declaramos publicamente o nosso amor por Cristo. It's a love feast. É uma ceia de amor. We love Him because He first loved Amamos us. a Ele porque Ele primeiro nos amou. And it's a covenanting feast. É uma ceia de aliança. We covenant ourselves back to Him who covenants Himself to us. Fazemos pacto com Ele que fez pacto para conosco. So would you be holy? Então, será que você será santo? Use these sacraments in a Christ-centered way. Use os sacramentos de uma maneira cristocêntrica. Number 3. Número 3. Turn with me for this one to Romans chapter 6, Vejamos Romanos capítulo 6, verse 11. versículo 11. Romanos 6, versículo 11. If you would read that, please. Romanos 6, 11. Peço alguém ler este versículo. 11. Romanos 6, 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Yes, this is your identity as a Christian. Esta é a sua identidade como cristão. So my third point is regard yourself as dead to the dominion of sin Então, o meu terceiro ponto é este aqui. Considera-te morto para com o pecado and as alive unto God in e Christ. vivo para Deus em Cristo Jesus. Now what does that mean? O que significa isso? It means this. Significa isso. When I am a Christian, Quando eu sou cristão, sin is no longer my master. pecado já não é o meu dominador.
sin is still my plague, o pecado ainda é a minha praga. I still struggle with indwelling Ainda sin. luto com o pecado interior. Paul tells us that in the next chapter, Romans 7. Paulo fala-nos disso em Romanos capítulo 7. But Christ is my master, Mas Cristo é meu mestre. and I am called to serve him E fui chamado a servir a Ele, and to love him. amar a Ele. And I have no business sinning anymore E nem não tenho nada a ver com o pecado, because I serve a new master. porque sirvo um novo mestre. His name is Jesus Christ. Chama-se Jesus Cristo. So sin is now a foreign intruder Então o in my life. pecado agora é uma... Someone who comes from the Intruso, outside. intruso estrangeiro. Let me illustrate this. Deixa eu ilustrar. I met a woman in Wales who was 85 years old. Conheci uma mulher no país de Gales que tinha 84 anos. 3 thieves broke into her home 3 ladrões entraram na sua casa and they tied her up. e eles amarraram ela. And she could hear that, even though she was blindfolded, she could hear that they were beginning to take her great grandmother's china. Ela, embora fosse presa e não podia ver nada, ela ouviu e sabia que os ladrões estavam para roubar a loiça da herança do seu bisavô. So she said to them, Então ela disse aos ladrões: "You thieves have no business taking vocês ladrões não têm direito de levar my great grandmother's china. a loiça da minha bisavó. In fact, you have no business being in this De home. facto, vocês não têm direito de estar nesta casa. You are intruders. Vocês são intrusos. And God will bring you into judgment one day. Deus vai levar vocês para o juízo um dia. So be gone, thieves." Saiam daqui. And one thief E um ladrão sat down beside her and began to cry. começou a chorar, sentou ao lado dela. He talked about his childhood. Falou da sua infância. And the other 2 thieves Os outros 2 ladrões started debating with him and mocking começaram a him. discutir e zombar ele. And the 3 thieves got in an argument together. E os 3 ladrões começaram a discutir entre si. And they all left Todos foram-se embora. without the china. Sem a loiça. So that story came to a good ending. Então, esta história terminou bem. But afterwards I thought about Mas that. depois eu comecei a pensar. When sin seems to break into the home of our heart, Quando o pecado começa a penetrar como intruso no nosso coração. as a Christian, Como cristão, we ought to treat sin the way this woman treated those nós temos thieves. que tratar o pecado da maneira como esta senhora tratou dos 3 ladrões. We ought to say, "Sin, you've got no business being in my heart. Pecado, você não tem nenhum direito de mexer com meu coração. I'm a Christian. Eu sou cristão. I'm a new Eu creation não in sou Jesus criação Christ. nova em Cristo Jesus. Be gone, sin. Saia daqui. You're a foreign Você intruder. é intruso estrangeiro. You have no business in Você my não life." tem nada a ver comigo. You see, when we treat sin that way, Quando tratamos o pecado desta maneira and we send sin away, e mandamos embora o pecado and we appeal to Jesus e Christ, apelamos a Jesus Cristo, we gain the victory over sin. ganhamos a vitória sobre o pecado. Martin Luther put it this way. Martinho Lutero disse o seguinte: He said, "When Satan comes to tempt me, quando Satanás vem me tentar, I send him to Jesus eu Christ. mando Satanás para Jesus Cristo. I say to him, Eu disse a ele, Devil, eu digo a ele, diabo, you're coming to me? você vai a mim? Don't you know I don't belong to myself? Eu não pertenço a mim mesmo. I belong to Jesus Eu Christ. pertenço a Jesus Cristo. So if you want me, Se você quiser a mim, you have to get permission from Jesus. tem que pedir autorização de Cristo. And Jesus is in heaven. E Jesus está no céu. And you can't reach him there Você anymore, não pode Satan. alcançar ele mais. He's above you and beyond Ele you. está em cima de ti, além de ti. And he's promised to pray for me at E the ele Father's right prometeu hand. orar por mim. Every moment. Todos os momentos ele ora por mim. So Satan, you can't have me Então, Satanás, você não pode ter nada a ver comigo. because you can't have Jesus Porque anymore. não pode obter Cristo. He's my head. Ele é a minha cabeça. I'm only part of his body. Eu somente sou uma parte do seu corpo. So if you want me, go to him. Se você quer me,
tem que falar com ele. That is a very good way Esta to é uma treat sin. boa maneira de tratar o pecado. I look at sin Reparo no pecado, by looking at my head, Jesus Christ. reparando na minha cabeça que é Jesus Cristo. How can I sin against a Savior who died for Como é me? que eu posso pecar contra um Salvador que morreu por mim? If He died for me, Se ele morreu por mim, shouldn't I at least live for Him? será que eu não devia viver por ele? You see, that's how a Christian feels. É assim como um cristão sente-se. Number 4, Número 4. pray and work Orar. Go ahead. in dependence upon God for holiness. Orar e trabalhar em dependência de Deus. Orar e trabalhar em dependência de Deus. Now, these two things belong together. Estas duas coisas vão juntos. It's like rowing a boat for a certain target. É como guiar, dirigir barco a certo alvo. You have two oars. Você tem dois lemas? Lemas. Remos. Tem dois remos. Two oars. Dois remos. If you just pray and you don't work, Se você orar, mas não trabalhar, you use only one é oar como se estivesse a usar remo. and you go in circles. Você vai em círculos. If you only work Se você somente trabalha and you don't e pray, não ora, you use the other e oar usa o outro remo. and you go in E circles. entra em círculos, vai em círculos também. But when you pray and work Mas quando ora e trabalha, together, juntos, you go forward. vai para frente. You see, that's why Roman Catholic monasteries Assim, nos mosteiros da Igreja Romana Católica Romana, have never worked nunca funcionam. because they pray and they don't work. Porque eles oram, mas não trabalham. But it's also why a legalistic approach to salvation never works. Mas esta é a mesma razão. Porque modelo legalista da santificação Because you work and you don't pray. não funciona porque você ora, mas você trabalha, mas não ora. Now, the Puritan John Bunyan put it this O way. João Bunyan, o puritano, disse o seguinte: You need to pray first. você tem que orar primeiro. He said, you can do more than pray after you have prayed, Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, but you cannot do more than pray until you prayed. mas você não pode fazer mais do que orar. Esse cara se me perguntou. Okay, I'll do it this way. Every morning, Todas as manhãs, when you get out of bed, quando você se acorda, you first pray, orar. and you Primeiro. pray your way through the day. Orar pelo dia inteiro. But as you pray, Mas orando, you then follow it up with work. dar seguimento com obras. So you pray and you Orar, work. You pray orar, and you work. Pray orar, and you work. orar, trabalhar, orar, trabalhar. And your boat will go forward. E o barco anda para frente. Number 5, Número 5. flee worldliness. Fugir da Flee worldliness. mundanismo. Worldliness is defined by the Apostle John O mundanismo, diz o apóstolo João, as surrendering to the lusts of the eye, é the lusts of the eye and the lusts of the flesh. Deixando a sua vida aos concupiscências dos olhos, aos desejos dos olhos. Now, if you surrender to these lusts of the flesh, O que é surrender, irmão? if you yield. Yield. Render-se. Se você render-se, Give into. se você render-se ao pecado, Yeah. If you give into these se things, você render ao pecado, then what happens is everything you do is stained with sin. tudo que você faz está machado com o pecado. So, as a Christian, Como cristão, we need to be very careful temos que ter muito cuidado about what we do. naquilo que nós fazemos, The material we read, as coisas que nós lemos, the entertainment we engage o in, entretenimento em que nós nos engajamos, the music we listen a to, música que escutamos,
the conversations we have, as conversas que nós temos, all affect our minds. tudo afeta as nossas mentes. And we need to put that all through the sieve of Philippians 4, verse 8. E temos que passar tudo que nós ouvimos e reparamos por Filipenses 4:8. Which tells us we are to think on those Que things nos diz que temos que pensar nas coisas that are true que são and honest verdadeiras e honestas, and pure puras and lovely. e amáveis. Don't let worldliness destroy you. Não deixa que o mundanismo te destrói. Here's the way I look at it. Eu penso assim. My heart, even my regenerated heart, O meu coração, até o meu coração regenerado, is too easily worldly. é facilmente capturado pelo mundanismo. So I don't want to feed my worldly heart with more worldliness in what I read or what I do for Assim, entertainment. eu não quero alimentar o meu coração com mundanismo nas coisas que eu leio ou escuto, Because then I only tempt myself. porque vou me tentar cada vez mais. I'm just playing with fire. Estou a brincar com fogo. I must live above the world, Tenho que viver em cima do mundo, standing on the word, ficando na palavra firme and not become of the e world, não me tornar do mundo, even as I remain in the world. permanecendo no mundo. Number 6. Número 6. If you want to be holy, seek fellowship with the most holy people. Se você quiser ser santo, procure a comunhão com pessoas mais santas. As pessoas mais santas. Look around in your church. Procure lá na sua igreja. Ask yourself, who could be a mentor for holiness to me in this church? Pergunte-se a si mesmo, aqui quem é que pode ser o meu monitor na santidade? Especially you young people. Especialmente vocês jovens. Look for someone older and very wise Procure alguém mais velho e sábio and befriend that person, e tornar-se amigos com essa pessoa. or 2 or 3. Ou 2 ou 3. You don't need a lot Não of holy preci- friends. Não precisa de muitos amigos santos. A few wise, holy friends can help you a great deal in walking the Alguns Christian life. amigos santos e sábios vão ajudar na sua caminhada para Cristo. There was an old Puritan who said, association begets assimilation. That is, the more you are with someone, the more you become like that person. Havia puritano antigo que diz: associação nasce assimilação. Isso quer dizer que se você associar-se com uma pessoa, vai se tornar como aquela pessoa. The Christian was never meant to live in a corner just with his Bible all day long. O cristão não foi feito para ficar no cantinho todo dia com a sua Bíblia. A Christian is to associate with other O Christians. cristão devia associar-se, ter comunhão com os outros cristãos. And we are to help each other be Temos que holy. nos ajudar na nossa fé, uns aos outros. Number 7. Número 7. Live present tense, total commitment to God. Viver no tempo presente com compromisso total a Deus. You see, too often the way we sin Muitas vezes, a maneira como nós pecamos is we say to ourselves, é nós nos dizemos: well, I'll just fall to this temptation one more time. "Ok, eu vou fazer o seguinte, vou cair nesta tentação somente uma vez mais. And then I'll start obeying God tomorrow. Depois vou começar a obedecer a Deus amanhã." But postponed obedience Mas a obediência adiada is disobedience. é desobediência. Tomorrow's holiness Santidade de amanhã is today's impurity. é a impureza de hoje. Tomorrow's faith A fé de amanhã is today's unbelief. é a descrença de hoje. In America, there's a little joke about dieting. Na América nós temos uma piada sobre a dieta. And people say to each other, do you know what a diet is? As pessoas dizem: você sabe o que é uma dieta? Um regulamento de perder peso. Esse tipo de dieta. And the answer is
something that will begin tomorrow. Isso quer dizer... Sim, eu sei o que é dieta. É algo que somente começa amanhã. Porque hoje quero comer. Começa amanhã. That's the way many Christians live. É assim a maneira de como vivem muitos cristãos. They drink in sin today, Bebem pecado hoje. and they say, I'll be holy Dizem, tomorrow. amanhã serei santo. That's not the way to holiness. Isso não é o caminho para a santidade. The way to holiness is to say, now, today I will O serve the caminho Lord. para a santidade é dizer, agora, hoje, servirei ao Senhor. Well, let me conclude this address by giving you quickly a few encouragements for cultivating Deixe-me holiness. terminar esta mensagem falando sobre alguns encorajamentos para a santidade. Number one, Número 1. God has called you to be holy for your good and His glory. Deus te chamou para ser santo, para você ser santo, para o teu bem e para a sua glória. Deus te chamou para ser santo, para o teu bem e para a sua glória. If you're a Christian, Se você é um cristão, you want God's glory. você quer a glória de Deus. And if holiness brings God glory, E se a santidade traz glória a Deus, you want to be holy. você quer ser santo. And so you want to shut the door on sin. Você quer fechar a porta ao pecado. It doesn't mean that you don't see sin, Isso não quer dizer que você não vê o pecado, but you don't want to give in to sin. mas você não quer entrar no pecado. John Bunyan helps us out here. João Bunyan nos ajuda aqui. He pictures sin as a person. E imagina o pecado como se fosse uma pessoa. And he says, Mr. Sin comes to your front E door diz, o Senhor pecado aproxima a tua porta. and knocks on the door. Bate a porta, na porta. And you open the door. Você abre a porta. Now he says, if you see it's Mr. Sin, Então ele diz, se você repara que este lá fora é o Senhor pecado, and you welcome into your home, e dizer bem-vindo a ele na tua casa, into the home of your heart, na casa do teu coração, you begin to sin. você já começou a pecar. But if you see it's Mr. Sin, Mas se você vê que isso é o Senhor pecado, and you shut the door, e você fecha a porta, you have not sinned. você não pecou. You see, it's for your own good that you strive to live holy. É para o teu próprio bem que você luta para a santidade. And your holiness will Yeah. bring you much happiness. E a tua santidade vai te trazer muita felicidade. A guilty conscience Uma consciência de culpa makes a true Christian very unhappy. torna um cristão muito infeliz. Number two, Número 2. holiness makes you resemble God. A santidade torna-se na imagem de Deus. A santidade... You see, the Christians in this world are watching, or non-Christians in this world are watching you as Christians. Os não cristãos neste mundo estão a reparar nos cristãos. And they are asking the question, E eles perguntam, is Christianity worth its salt? será que cristianismo vale a pena? And when they see E holiness, quando eles veem a santidade, it makes them pause isso cria uma pausa and consider e Christianity. consideram o cristianismo. Thirdly, Em terceiro lugar, holiness preserves your a integrity. santidade preserva a tua integridade. People will look at you and say, there is a man who's sincere and godly. As pessoas vão reparar em ti e dizer, aí é um homem de integridade e santidade. He or she does not just serve God on Sunday. Ele ou ela não somente serve a Deus no domingo. This gives purpose and direction for your life. Isto traz propósito e direção à sua vida. Fourth, Em quarto lugar, holiness gives evidence of your justification a santidade mostra a evidência da sua justificação and of your election. e da sua eleição. You see, you don't get to know that you're elect by God just saying from heaven, you are elect. Se você não sabe se é eleito ou não, somente ouvindo de Deus, você é um dos eleitos.
Peter tells us in 1 Peter 1, verse 2, Pedro nos diz em 1 Pedro 1, versículo 2, you know your election Que você- by your que holiness. você sabe se é eleito ou não pela sua santidade. Because we are elected unto holiness. Porque nós fomos eleitos para a santidade. And so, justification Assim, a justificação always produces sanctification. sempre produz a santificação. And finally, E, finalmente, holiness fits you for heaven. a santidade prepara-te para o céu. Without holiness, no man shall see the Lord. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. God will let no one into heaven who he There- does not make holy on earth. Deus não permite ninguém no céu que não seja santo na terra. And the beautiful thing about eternity E a coisa mais bela da eternidade is that we will be able to go to heaven é que iremos para o céu as believers como crentes, without any more struggles with sin. nenhuma luta com o pecado. Because we will be Jamais. absolutely perfect Porque in Christ. seremos perfeitos, absolutamente perfeitos em Cristo. Now, I want to close with one warning. E quero fechar com aviso. Holiness is a rather tricky thing A santidade é algo pouco difícil. because the more you have of it, Quanto mais você tem da santidade, the less you think you have. menos ou mais você pensa que não tem a santidade. Espera. Mais ou menos isso. Ok. It's like a woman who goes and dusts the furniture in her É house. como uma mulher que limpa a poeira em casa. She thinks she's gotten all the dust. Ela pensa que já limpou toda a poeira. And then the sun comes out Depois entra o sol. and she walks back into the room. Ela entra na sala de novo. And it looks like there's more dust than ever. Parece que há muito mais poeira do que antes. There's less dust, De facto, existe menos poeira, but there's more light. mas há mais luz. And you see, the closer we get to Christ, who is the E light, quanto mais aproximamos a Cristo, que é a luz, the more we see the filth of our own soul. mais reparamos na poluição da nossa alma. And the more unholy we will feel E ourselves to be. o menos santo sentiremos. So, if you leave these talks at this conference Então, se você sair desta conferência saying, I am so holy, pensando que eu sou muito santo, I fear for you. eu tenho medo de ti. But if you leave these talks saying, Lord, the beginnings of holiness are in me, Mas se você sair destas mensagens pensando, Senhor, sim, você começou a operar em mim. please help me to be as holy as a pardoned sinner on earth can be. Por favor, ajude-me a ser quão santo possível que pecador neste mundo pode ser. Then I have Pecador, hope for you. eu tenho muita esperança por ti. Because you see, ultimately, holiness is not a list of things. Afinal de contas, a santidade não é cumprir uma lista de regulamentos. It's a life. É uma vida. A life in Jesus Christ. Uma vida em Cristo Jesus. May that be your life, Que isso seja a tua vida, now and forever. agora e para sempre. Even into sin-free Emmanuel's land, Até a terra de Emmanuel, onde não há pecado. where you will praise God forever. Onde você louvará a Deus para sempre. In the holy heaven, Na santidade do céu. as a holy people, Como povo santo. worshiping a holy triune God. Adorando Deus triuno santo. Let's pray together. Oremos. Great God of heaven, Deus maravilhoso do céu. holy, holy, holy thou art, Santo, santo, santo tu és. and we are unholy. E nós não somos santos. Please forgive
all our sin. Por favor, perdoe todo o nosso pecado. And make us holy in the Lord Jesus Christ. Torne-nos santos em Cristo Jesus. And help us to grow in holiness. E ajude-nos a crescer na santidade. Make us more like the Father, Ajude-nos a ser quanto mais como o Pai. more conformed to thy Son, Mais conformados ao teu Filho. and more submissive to the mind of thy Spirit. Mais submissos à mente do teu Espírito. And help us to truly use those 7 guides we have presented E ajude-nos a utilizar estas 7 guias que foram apresentados for increasing our holiness. para aumentar a nossa santidade. But in it all, in all our efforts, Mas help em- us to look to Jesus Mas- most of all, Mas em tudo, ajude-nos a reparar em Cristo and to find our holiness in Him. e achar a nossa santidade nele. For Jesus' sake, amen. Pela causa de Cristo. Amém.